Que falta faz uma migalha do Edgar Wright, hein? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Homem-Formiga e a Vespa, continuação do filme de 2015 dirigida pelo Peyton Reed. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Por incrível que pareça, Homem-Formiga tinha dado certo. Um personagem aí com um nome e uma premissa tão ridículos acabou gerando um filme bem divertido e que arrecadou $500 milhão nas bilheterias. Provavelmente nem o Kevin Feige imaginava um sucesso tão grande e ele rapidamente colocou o Peyton Reed na direção de Homem-Formiga e a Vespa. No final de 2015 esse filme foi anunciado, mas dessa vez o Peyton Reed não está trabalhando a partir de um projeto herdado, no caso pelo Edgar Wright. Ele começa a trabalhar nesse filme do zero, montando sua própria equipe de roteiristas e mantendo Paul Rudd, Eu acho isso bem interessante, inclusive até uma consequência do que o Ryan Reynolds fez com o Deadpool, já que ele é astro e roteirista, mas a diferença agora também é que o Homem-Formiga e a Vespa não é só uma continuação do primeiro filme, mas também de outros projetos no qual o Homem-Formiga apareceu ao longo dos anos, especialmente Capitão América Guerra Civil. Então, se o primeiro filme era mais isolado e na dele, o segundo agora tem que lidar com essas consequências do universo compartilhado. E esse é só um dos motivos pelo qual eu, infelizmente, acho que Homem-Formiga e a Vespa é uma das sequências mais fracas do MCU. Após os eventos da Guerra Civil, Scott Lang, vivido por Paul Rudd, está em prisão domiciliar por violar os acordos de Sokovia. Sua prisão é interrompida quando Hank Pym, vivido por Michael Douglas, pede sua ajuda para investigar o Reino Quântico, a fim de recuperar sua esposa Janet, vivida por Michelle Pfeiffer, há anos perdida. Para isso, Scott contará com a ajuda da Vespa, vivida por Evangeline Lilly, ao mesmo tempo em que é perseguido pela misteriosa vilã Fantasma, vivida por Hannah John Kamen. Eu sempre fiquei tentando imaginar o principal fator que me fez desgostar tanto Homem-Formiga e a Vespa em relação ao primeiro filme, mas ele estava bem na minha cara. Eu acho que esse filme traz mais erros do que acertos em relação ao primeiro. Eu acho a trama bem simples e eu aprecio essa simplicidade, quase como se fosse um filme de perseguição. Eu gosto da introdução da Vespa nas cenas de ação, da forma como o Michael Douglas é muito melhor utilizado na trama, mais ativamente, e também de algumas gags e brincadeiras visuais de objetos gigantes ficando pequenos, principalmente o prédio que vira uma malinha de rodinha, eu acho aquilo sensacional. Mas o problema desse filme pra mim começa a aparecer no arco antagonista. Você tem a introdução dessa personagem da Fantasma, que eu até acho bem interpretada pela Hannah John Kamen, que eu considero uma atriz muito subestimada, por sinal, mas nunca me convence muito aquela aliança que ela tem com o personagem do Lawrence Fishburne, que vai levando pra esse arco que a Marvel ficou meio viciada agora, que é do vilão que não é vilão, que tem uma perspectiva diferente, que tem um objetivo mais oculto. Isso era interessante no começo, quando começou a aparecer, mas agora, em muitos filmes da Marvel que eu vejo, eu penso, tá, o vilão desse filme talvez não seja o vilão, então começa a ficar meio previsível e repetitivo. Isso sem falar que você ainda tem um arco aí com o Alton Goggins, que faz um contrabandista de armas, quase como se fosse o Sam Rockwell desse universo. E aí eu penso, nossa, por que esse cara tão talentoso tá aqui sem ter nada pra fazer? É mais uma camada que incha e infla esse roteiro a ponto de quase estourar. Mas o aspecto mais frustrante desse filme pra mim é ver como o Peyton Reed parece que desaprendeu tudo que ele fez no primeiro filme, especialmente na questão da macrofotografia. O primeiro filme era tão vibrante, tão colorido, tão criativo, e esse aqui parece um filme dos irmãos russos, sabe? É cinza, saturado, e mesmo que ele tenha razão de aspecto maior, com 2:35:1, é visualmente pobre e desinteressante. É um filme que tem a assinatura de ninguém menos do que Dante Spinotti na fotografia, o cara que fotografou vários grandes filmes do Michael Mann, é aí atingido pelo raio cinza e desaturado do MCU. Isso é triste. E eu preciso dizer que apesar das cenas de ação terem alguns fatores divertidos, elas ficam meio que batendo na mesma tecla, porque geralmente é de um objeto pequeno que fica gigante, algum objeto que é engraçado num tamanho macro, E ele vai indo para essa alternância de tamanho constantemente, até chegar num ponto em que mesmo que as imagens sejam interessantes, você já não liga mais assim, não tem muito mais novidade em relação ao primeiro. E tudo que envolve o Reino Quântico aí, a entrada da Michelle Pfeiffer, é bem decepcionante. E mesmo a vilã Fantasma, que tem essa habilidade legal de atravessar as
coisas, no final do filme ela é meio que reduzida a um capanga qualquer que sai no soco como se fosse qualquer outro vilão do MCU. No geral, eu considero Homem-Formiga e a Vespa uma das continuações mais frustrantes do MCU. Eu acho que é um passo muito aquém do primeiro filme, especialmente aí pela habilidade do Peyton Reed, que parece que entrou numa pressão de ser mais parecido com os irmãos Russo, de ser cinza, de saturado, e acaba deixando de lado todo o estilo e criatividade que ele tinha no primeiro filme. Mas também tem o fator aí, né, que não tem mais aquela ajudinha do Edgar Wright, nem que fosse em espírito. Pra Homem-Formiga e a Vespa, eu dou uma nota 4. Sobre a parte financeira, obviamente o Homem-Formiga e a Vespa tem uma grande ajuda aí, porque ele saiu alguns meses depois de Vingadores Guerra Infinita, que foi um grande sucesso, deixou todo mundo louco, aquele cliffhanger. Então, o filme estreou em 6 de julho de 2018 com 75,812 milhões de dólares, gerando um total de 216,648 milhões nos Estados Unidos, para um total de 622,674 milhões no mundo inteiro. Então Homem-Formiga 2 se pagou e arrecadou mais do que o primeiro filme, formando aí uma escadinha interessante que vai culminar agora em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Deixem nos comentários aí suas opiniões sobre Homem-Formiga e a Vespa e suas expectativas para esse terceiro filme, do qual eu vou trazer a crítica amanhã. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.